E aí, gente, era esse aqui. Esse é o terceiro episódio do Lex Não Scripta Podcast. Lembrando que isso é latim para leis não escritas, que é um tema o que a gente chama de natural law, que é leis naturais. E vai ter um episódio sobre esse tema, né? Por enquanto não. E o que eu queria falar hoje é também de um tema, um livro que já está publicado, mas eu vou aumentar ele um pouco mais pra depois, de fato, pelo meu Instagram, que é o Constituição do Metaverso, né? Uma Constituição sobre o Metaverso. E uma das partes, eu falo sobre esse tema, que é o de supremacia judicial, né? E não só esse, mas também um que eu li até alguns minutos atrás, que eu ia fazer esse tema sem esse outro ponto que eu tô passando aqui com o mouse, que é o Concurrent Review, ou revisão simultânea, que na verdade parece que foi inicialmente proposto por Thomas Jefferson, não proposto, mas mencionado, e eu creio que é a visão que mais se adequa, que eu creio que é o correto. Só que esse tema tem muito a ver com o Brasil também. Eu não vou falar exatamente do porquê, mas também tem a ver bastante com o Brasil. Então, o que é supremacia judicial? Então, inicialmente eu vou pôr no contexto americano de um problema com relação ao caso chamado Dred Scott e Sanford. Porém, é muito aplicável também para a legislação brasileira e para o Supremo brasileiro atualmente. Enfim. Então, qual é a questão aqui? O que é supremacia judicial? A nossa Constituição e a maioria das constituições são baseadas na americana. E tinha uma questão associada ao poder do judiciário, né? Então são três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? O legislativo cria as leis, o executivo executa a questão relacionada a elas. Mas é o judiciário que meio que, principalmente Supremo, tem o Supremo e as cortes menores, né? Que faz a relação às punições das leis e tal. Porém, o Supremo, ele é relacionado, normalmente é associado por um caso que a gente viu anteriormente, que é o como é o nome? Marbury versus Madison, da questão o que seria a supremacia judicial, né? O que seria chamado de Judicial Review, ou revisão judicial. O que é uma revisão judicial? É que quem tem a última palavra, o poder que tem a última palavra na interpretação da Constituição, é o Supremo. No caso, eu tô falando no contexto dos Estados Unidos, mas no Brasil também se aplica. Então, quem tem a voz final é o Supremo. E é interessante isso, porque na verdade eu creio que todo povo deveria poder interpretar ela. Então se diz lá acho que artigo 1, seção 8, se não me engano. Não, eu acho que mais fácil ir pra emenda 14, que é o que eu lembro com mais facilidade. Se diz lá na emenda 14 da Constituição Americana, a proteção de propriedade, liberdade, não, vida, liberdade e propriedade, e do due process, que é o processo legal da vida. Então isso tem que acontecer para todos os cidadãos americanos, né? E até os estrangeiros que estão lá, né? Se algum estrangeiro fazer merda, ele tem que ter a questão do devido processo legal associado a ele, né? É a emenda 14ª emenda americana, né? No Brasil também a gente tem o artigo 225, que também é relacionado a essa questão de liberdade, propriedade, coisa do tipo. E é estranho quando, tentando dizer que está interpretando a Constituição, alguns usam ela para fazer o contrário, somente o Supremo. Uma coisa que é importante na Constituição americana é que ela não permite que os poderes tenham poderes mais que os outros. Eles na verdade se regulam assim, uns aos outros, né? Então tem coisas que o executivo não pode fazer, que na verdade é o legislativo que faz, o Senado, coisa do tipo. Normalmente é o Senado que
por exemplo, coloca as pessoas no Supremo. O Executivo também no Brasil parece que pode apontar uma pessoa pro Supremo. Mas a questão é, será que o Supremo ele pode, de tal forma, se ter tanto poder com o uso da Constituição, que ele, de forma imparcial, julga casos ferindo o poder legislativo e o executivo, e no caso fazendo eles inúteis, né? Isso seria o caso. Eu vou citar um país hipotético aqui. Vamos supor um país hipotético que uma supremacia judicial ocorra, né? Então as pessoas ali, elas têm uma força sobre o executivo e o judiciário que é, perdão, sobre o executivo e legislativo que é de forma brutal. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses poderes vão ser diminuídos, né? E a gente tem uma supremacia judicial, o que é chamado de Judicial Review também. Porque o Judicial Review tem a ver com a capacidade do Supremo de ter a palavra final na Constituição, o que é o contrário do que seria o Concurrent Review, ou revisão simultânea, né? Ou concorrente, não sei se tem uma tradução melhor, mais literal, né? Mas que tem a ver com os três poderes poderem interpretar a Constituição. Então, se a emenda 14 diz liberdade, vida, propriedade e devido processo legal, então tem que ser aplicado. E os três poderes podem interpretar, porque é errado você dizer que só o Supremo, ou mesmo as próprias cortes da lei, podem interpretar a Constituição, porque, vamos lá, não é como se a Constituição ela é clara por várias razões, várias partes elas são bem claras para todo mundo. Então quando eu leio o artigo 225 e a LVI que eu inciso, né, na Constituição brasileira, tá claro o significado. Não é algo que foge da capacidade da maioria das pessoas que sabem ler. Quanto que você sabe ler, você consegue entender o artigo 225, que eu vou pegar aqui. O artigo 5º, inciso LVI, garante que o indivíduo não será privado da sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante o processo legal exercido pelo Poder Judiciário por meio de juiz natural, assegurado o contraditório e ampla defesa, né? Quando essas coisas não são obedecidas, a gente tem uma falha na obediência à Constituição. E se você disser que tem questões contraditórias com relação a esse artigo, aí nós temos um problema. Não pode ter leis contraditórias, né? Ou artigos contraditórios. Porém, a Constituição brasileira é tão grande que isso é possível. Porém, pode ser usado de várias formas de ludibriar as pessoas de que ela está sendo seguida, quando ela não está sendo seguida. Então, principalmente, qual que é o ponto principal com relação à interpretação da Constituição? É o que é chamado de moral interpretation, que é a interpretação moral, e a interpretação chamada originalista. Eu discordo das duas, mas eu vou explicar o que ambas são, né? Então, o que seria a moral, né? Os defendentes da moral, tem na descrição alguns exemplos, eles vão falar que na verdade é a interpretação original do texto da Constituição. Então eles vão dizer que, estou citando aqui uma tese do Ronald D. Wharton, 1996. Ele vai dizer que a leitura moral é aquela que traz a moralidade política ao coração da lei constitucional. Vai também dizer que eu enfatizo essas questões de história e integridade porque elas mostram quão exagerado e comum é a reclamação que a leitura moral dá ao juiz o absoluto poder para impor suas próprias convicções morais no resto de nós. Então, alguns podem defender a lei moral dizendo que a interpretação moral, né, dizendo que na verdade ela não é uma interpretação livre, que você pode falar o que você quiser. Pelo contrário, ela é a que busca o sentido original, mas para os dias de hoje, eu poderia dizer assim. Porém,
mesmo que a pessoa diga isso não é o correto. Porque essa tal interpretação moral, ela é oposta à originalista, né? Dizendo que ela não é literal. Porque o literalismo pode fazer a gente cometer erros, isso é verdade. O que tem que valer para interpretação é a interpretação natural do texto. Então, quando eu digo que tem ali a liberdade, vida, propriedade, o que significa isso? Tem a ver também com a liberdade privada, tem a ver com a liberdade com relação à propriedade privada que eu tenho, seja casa, seja empresas e coisas do tipo, né? Obviamente essa liberdade não é um ponto que eu posso fazer o que eu quiser, mas é uma liberdade que ela garante todas as leis naturais que são associadas à propriedade. Então eu posso contratar quando quiser, demitir, enfim, com o devido processo legal. E as regulações associadas à empresa, né? Se é uma empresa química, vai ter regulações. Se é uma empresa de sistema bancário, vai ter regulações, enfim. Porém, o problema é que quando você faz uma interpretação abstrata do texto, você pode falar o que você quiser. E é estranho porque a supremacia judicial está no poder do Supremo fazer judicial review e não ter que responder ao legislativo nem o executivo se ele fez corretamente ou não essa interpretação. Qual é o exemplo mais claro disso? É um exemplo do caso que se chama Dredge e Scott. Então deixa eu achar aqui. O Dredge e Scott. Que eu não vou trazer outro episódio. Eu só vou falar dele aqui. Que aconteceu em 1857 e é um caso do executivo batendo com o Supremo porque ele cometeu uma decisão que é inconstitucional. Então você não pode dizer que o Supremo ele tem são seres divinos que conseguem ler o texto que é claro melhor do que qualquer cidadão do país. E não tô falando só do povo, tô falando melhor que o executivo e o legislativo, não. Então será que o executivo e o legislativo não sabem ler? Porque eu vou ser sincero, uma pessoa comum consegue ler a Constituição e entender somente partes importantes, partes claras, como o artigo 5º da Constituição Brasileira que você tem. É bem claro. A emenda 14 dos Estados Unidos, ela é bem clara. É errado quando, por exemplo, um Supremo toma uma decisão que é naturalmente errada e ele diz que eles somente têm o poder para interpretar ela como se só eles soubessem ler. Então, o que aconteceu com o caso do Dred Scott? Em 1857, né? Um pouquinho antes da Guerra Civil Americana, né? E esse foi um dos estupins, sim, da Guerra Americana. O Dred era um cara moreno, né? E naquela época não tinha acontecido a emancipação ainda. O que aconteceu? Basicamente, ele queria pedir pela sua liberdade porque ali na Louisiana foi um estado adquirido pelos Estados Unidos, acho que no começo do século XIX. Eles compraram da França a Louisiana. E aí era um estado livre, né? E se você não sabe, o Sul, ele não concordava com a emancipação dos escravos, né? E o Norte concordava. O Norte queria isso, né? Só que como os estados têm meio que, entre aspas, soberania, cada um decidiu o que fazia, né? Posteriormente veio a Constituição e fez uma emenda, acho que é a 13, se não me engano, e a 14, que emancipou de uma vez tudo. E aí o Sul não tinha mais o que falar. Porém, o que aconteceu? Então, Louisiana e tal, eles estavam no estado livre e eles tinham direito, sim, à liberdade total, porque eles estavam no estado neutro livre. Só que o Supremo na época, nessa decisão judicial do Dred Scott versus Sandford, decidiu que eles não eram cidadãos americanos. Agora, qual que é a condição mais clara de uma pessoa que é cidadão de um país? É que nasceu lá, né? Então eles nasceram lá, provavelmente. Eles não são cidadãos, ou de repente moraram lá por muito tempo.
como escravos ainda, né? E não são cidadãos. Então, esse caso que fez a Guerra Americana acontecer, civil. Norte contra o Sul, Norte com Abraham Lincoln, por exemplo. No fim, foi o Norte que venceu a guerra, né? Na bala, né? E aí eles tiveram que aceitar a emenda 13. Creio que a 13. Que emancipou os escravos e acabou com essa merda, tá ligado? Ele aboliu a escravidão, no caso. Então a guerra tem a ver, tudo a ver com isso. E aí o que aconteceu, né? Qual que é o problema aqui? A questão é que mesmo sem a emenda 13 e a 14, a liberdade deles já deveria ter sido garantida pela Constituição que já estava presente. A emenda 5, por exemplo. Tanto a emenda, principalmente a 5, já dava o suficiente para eles terem o devido processo legal e tal. O que não foi dado, né? Então a decisão do Supremo, naquela ocasião, que Lincoln rebate e causa todo esse estopim da guerra, tem a ver com um caso de supremacia judicial. E essa provavelmente é uma das piores, provavelmente a pior decisão do Supremo Tribunal Americano. De considerar tais pessoas que estão como não cidadãos, né? Pra você ver como o preconceito lá é muito pior do que aqui. Então, tudo se voltou nessa questão do caso do Red versus Scott, do Red Scott versus Sanford. Em 1961, acho que já começa a guerra. Durou uns 4 anos, pelo que parece, se não me engano. Não, começou 12 de abril de 1861 e terminou 9 de abril de 1865, deixando 600 mil mortos, né? E de novo, o erro da interpretação do Supremo, né? Então, o que a gente pode ver aqui é algo óbvio. Você não precisaria pensar muito pra entender isso. O Supremo pode cometer erros. Que ali não tem seres divinos, são seres humanos, né? Eles não vão sempre ser imparciais. Se você confiar, mas o Supremo ele tem que ser imparcial. Mas quem que regula o Supremo seja imparcial ou não? Então, se ele interpretar a Constituição do jeito que ele quer, ele faz o que ele quiser. Por isso que eu creio que Concurrent Review é a melhor forma. E é uma forma que eu creio que é mais constitucional, em que os 3 poderes podem interpretar a Constituição. Embora alguns vão dizer que, acho que é o Madison que fala, que na verdade o Supremo é só o último caso. Tipo, então quem dá a palavra final quando, tipo, no final de tudo, se tentou, passou por todo mundo, se não resolveu com todo mundo, o Supremo dá o final, né? Eu sei que tem coisas da Constituição que são complexas, mas outras não são. Assim, os pontos principais não são complexos, não são, não é como um contrato que é difícil de interpretar. É um contrato que você sabe ler, segundo tempo você interpreta. Então, quando o povo vê claramente que estão em violação com a Constituição, então nós temos um problema. Porque o texto tá ali. Todo mundo tem acesso. Todo mundo pode ir online e pôr Constituição brasileira, Constituição americana. Aí você lê e vê, pô, isso não tá sendo seguido. E eu posso dizer que, ao longo da história dos Estados Unidos, muitos pontos da Constituição não foram seguidos ao longo da história, que hoje em dia são, e muitos não são ainda, em toda a sua extensão. É claro que é impossível você seguir tudo à risca. Estamos falando de seres humanos aqui, né? Porém, vejo como uma decisão do Supremo teve um alcance tão grande na política americana, né? Foi um caso realmente, sim, tryhard mesmo. De todos, né? Então, com certeza, esse é o caso mais claro de um erro do Supremo que pode acontecer. Eu creio que não falei nos outros episódios, né? Mas na Grécia teve um tempo, o tempo de Platão, por exemplo, em que aconteceu o que foi chamado da tirania dos 30, né? 2 deles eram ainda
Acho que um era tio e outro era primo de Platão. O Platão mesmo. O Platão que escreveu os livros socráticos e tal. E na verdade pediram para ele participar desse negócio. Na sétima, eu vou deixar na descrição. Na sétima carta de Platão, ele fala sobre isso, né? Que tentaram. Provavelmente foi o primo dele e o tio, né? E outras pessoas talvez. Tentaram falar, e aí, mano, cola aí que nós tá dominando tudo. Essa questão dos 30, eu acho que era 51 pessoas, mas era chamada de 30. Antes era uma pseudo-democracia, né? É uma democracia, velho. Pra ser mais claro. Só que depois que chegou esses tiranos, depois acho que era Clístenes a democracia antes dessa. Não lembro exatamente. A primeira democracia, que se não me engano, foi por Solon. Embora era uma polity, né? Era uma democracia com oligarquia. Meio que essa tirania basicamente o que matou muita gente, fez muitas atrocidades aí, foi um reino de terror ali em Atenas com essa tirania dos 30. E Platão vai falar dessas questões, né? De como ele não se juntou a essas pessoas porque ele viu que tava muito bagunçado essas coisas, essas questões, né? Em livro eu falo sobre isso. Até por isso que eu tô citando. Então. Aí ele fala também sobre Dion, um cara que ele vai ser seu discípulo, né? Na questão da. Pra ele ser um bom governador e tal. O filósofo rei que ele queria na República. Só que não deu certo, né? O que mostra que você ser um bom filósofo, no sentido de ser uma pessoa educada, no sentido de ter o conhecimento no tema, não é o suficiente para você ser um bom governador, né? Que a virtude é mais importante que isso. Então, é um caso semelhante nesse país hipotético que eu poderia citar, de que um Supremo Tribunal, e também nesse caso que foi real do Dred Scott versus o Sanford, em que o tribunal, o Supremo cometeu um erro e Lincoln no Poder Executivo foi lá e falou, não, vocês não vão fazer isso. E tem um discurso dele, uma parte aqui, ele vai dizer, né, mas achamos que a decisão, abre aspas, né, o Lincoln falando, mas achamos que a decisão de Dred Scott foi errada. Sabemos que o tribunal que proferiu anulou muitas vezes as suas próprias decisões e faremos o que estiver ao nosso alcance para que ele anule essa situação. Não oferecemos resistência a isso. As decisões judiciais têm maior ou menor autoridade como precedentes, de acordo com as circunstâncias. Que assim seja, de acordo tanto com o bom senso como o entendimento habitual da profissão jurídica, né? Então ele mostra que não era constitucional essa opinião, né? Então, de novo, para me repetir, o Supremo pode cometer erros. A questão é quem que deu pro Supremo essa... Principalmente foi John Marshall, né, talvez. Mas eu não queria tanto assim. Quem que deu pro Supremo essa autoridade, né? Porque isso faz o Supremo ser melhor que o Executivo. O presidente talvez não mande nada. Que o Supremo, nas coisas principais, o Supremo vai lá e veta, faz o que ele quiser. Então pra que serve o Executivo? Pra que serve a Constituição? Queima e joga no lixo, né? Parece que isso que parece, né? Tem o paper do The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law, do Thayer, que era um cara da Universidade de Harvard na época. Ele fala dessa questão de como as questões relacionadas à interpretação jurídica, interpretação principalmente da Constituição, não podem ir além do que é estabelecido pela própria Constituição, pela própria razão, no contexto hermenêutico, né? Ele vai dizer na conclusão dele aqui que nenhuma dúvida que nossa doutrina da lei constitucional tem uma tendência para tirar questões de justiça, direito e para inserir na mente de legisladores com pensamentos apenas de legalidade ou do que a Constituição afirma, né? Então você não usar o bom senso com relação a ela e dizer o que você quiser politicamente às vezes, com uma interpretação moral do texto e não uma natural, ao ponto de que você é um analfabeto funcional. Muitos juristas, eles podem, na sua forma teórica de interpretação, construcionista e coisa do tipo,
interpretar a Constituição ou as leis de uma forma totalmente absurda. Que o texto não diz, ignorando a intervenção do autor. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser originalista e literalista sempre. Mas que você no mínimo tem que preservar o sentido original das proposições da Constituição. E se você faz o contrário disso, claramente, então, se tem, ele vai dizer, né, se você tem uma clara violação da Constituição, ele vai citar até um cara chamado Tyler, 1893, né? Vou citar aqui, abre aspas, né? Mas a violação tem que ser clara, plana e clara, ou talvez vai ter o perigo do judiciário prevenindo a operação das leis que podem produzir muito. Ele fala public good, não sei como traduzir isso. Bem público, talvez seria uma boa tradução. Então, como que a gente vê uma violação clara se só o Supremo pode interpretar a Constituição? Ah, mas o Supremo são os principais da lei. Eles que sabem como fazer exegese do texto e tal. Cara, eu tô acostumado a fazer exegese da Bíblia. Então, o que é o trabalho do teólogo, por exemplo? É só interpretar o texto bíblico. E é um texto, em muitas partes, legal. Que tem questões jurídicas, principalmente na lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E por todo o livro a gente vai ver questões relacionadas a leis. Morais, principalmente. Do que a gente deve ou não deve fazer. Perante a lei divina. É uma exegese legal também. E você vai ver exemplos nesse contexto de teólogos tentando interpretar o texto como significando o que eles acham. As significâncias que eles colocam no texto, que é chamado de exegese, né? Quando se coloca algo no texto que não está ali. Eu tô dizendo que o texto tem ele tem um sentido apenas, mas ele tem várias significâncias, várias aplicações. Mas ele não pode mudar o sentido. Então, se o artigo 5º ali, inciso ele vem, faz essa menção à liberdade, propriedade, coisa do tipo, ao devido processo legal, se você fere isso por razões que não são realmente justas, claramente não são justas, não são coerentes, em clara violação à Constituição, então é uma tirania. Basicamente estão rompendo a Constituição nesse país hipotético que eu tô citando. Hipotético. Então eu, particularmente, eu creio que a interpretação moral do texto ela não faz sentido. Você tem que interpretar a interpretação natural. Então, se o texto remete a um ponto, liberdade, propriedade e vida, e o devido processo legal, você tem que, nesse contexto, falar sobre isso, né? Você não pode sair dessa questão de liberdade. Embora essa liberdade seja limitada. Quando há bom senso, né? Esse bom senso é questão de lógica, né? Como ser humano, você tem que ter a base lógica de como as coisas funcionam, né? Então, sei que liberdade não tem a ver com a pessoa fazer o que quiser na sua empresa. Mas com certeza tem as regras mínimas de liberdade que a gente chama de natural laws, né? Leis naturais. Então, nessa liberdade tá implícito uma coisa que é inviolável. Que se o governo ir lá e tirar a sua empresa do papel sem motivo, pegar o prédio sem motivo, sem pagamento do imóvel, coisa do tipo. Então, é a China, né? A China faz isso. A China tá nem aí. A China é um país comunista, não tá nem aí pra nada. Mas enfim, mas numa democracia você faz isso, né? Meio esquisito, né? Então não é uma democracia, é uma supremacia judicial, é uma tirania dos 30, ou dos 11, né? Nesse país hipotético que eu tô citando, né? Até porque se a gente pegar, por exemplo, mesmo o aborto, constitucionalmente, ele não pode ser promulgado. Por quê? Porque quando eu digo liberdade, nesse artigo 5º do inciso LVI, também a liberdade de todas as pessoas, né? E eu já falei em outros temas sobre embriologia, neuroembriologia, né? Outro episódio de outro podcast, né? E uma coisa que é importante, o bebê, ele só é um agregado de células
no terceiro dia, que é chamada de morula, né? 16 até 32 células agregadas ali. No terceiro dia, depois da fecundação, né? No decorrer de um mês, no mês completo, já tem um sistema pré-formado ali. E o cérebro, você já tem um mesencéfalo ali. O bencéfalo, a gente já tem uma pré-estrutura cerebral com neurônios já sendo reconstruídos ali, que já é o suficiente para ser um ser vivo com consciência. Obviamente essa consciência ela está em desenvolvimento, mas se a gente for pensar assim, o desenvolvimento do cérebro humano vai até os 25 anos aos 30. Tem papers que falam que vai até os 25 anos, mas eu já vi outros falando que também vai até os 30. A neurogênese, né? Então, se a gente for falar, mas ele tá em desenvolvimento ainda, pô. Criança também tá com cérebro de desenvolvimento, corpo de desenvolvimento. Se você for lá para desenvolvimento, no primeiro mês, em algumas semanas já tá em desenvolvimento. Então, nesse caso, você não tem como fazer o aborto. Seria inconstitucional. Usando, obviamente, uma questão da neuroembriologia que nos mostrou essa questão. Então, desse ponto de vista, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sempre o aborto vai ser inconstitucional, porque isso viola a liberdade de um indivíduo que tem um sistema pré-consciente. Já tem um cérebro pré-formado. Aí você pode falar, mas não, eu vou interpretar dessa forma. Eu vi o que você disse, mas eu vou interpretar da forma que eu quiser. Então joga a Constituição no lixo, então, porque pra que ela serve? Se não é seguida, né? Então, essa é a questão. Nem a questão não é nem a origem do que é chamado de Judicial Review. Tem um paper que eu vou deixar na descrição relacionado à origem, né, que mostra que realmente tem uma base histórica bem válida. Não é só o John Marshall que fez essa questão da revisão judicial no caso do Marbury vs. Madison. Mas a questão é que, por lógica, na própria Constituição americana, o que é chamado de Judicial Review não faz sentido. Viola o que não é explícito na divisão dos três poderes. Que se um poder é extremamente mais forte que os outros, então... Porque a Constituição é a lei. Então se você domina a lei, você domina tudo. Ao ponto do Supremo poder fazer coisas com o Executivo e não ter nenhuma ocorrência com a raça amarela, principalmente imunidade parlamentar, que é uma coisa que eu creio que não deveria estar na Constituição. Permitida a imunidade, né? Então a pessoa pode fazer o que quiser, ter imunidade parlamentar. Não faz sentido, né? Basicamente você tá fazendo divisão de pessoas, fazendo uma elite, uma oligarquia que não pode ser... como se diz? Uma oligarquia que não pode ser atacada, né? Então por isso que eu creio que o termo relacionado ao Thomas Jefferson, que é óbvio que você nem precisa dele pra falar sobre isso, que é que os três poderes podem interpretar a Constituição. E as pessoas podem ir lá para os três poderes e falar, vocês estão interpretando errado. Tem alguma coisa errada aqui. Fazer um protesto, vocês estão interpretando errado. Não tem como você fazer isso nessa parte específica que é clara. Que se a Constituição não é clara, então, por favor, mude. Eu creio que a Constituição dos Estados Unidos é bem clara. Qualquer pessoa pode entender ali o básico dela de forma bem simples, contando que estava lendo. Então, você dá pra uma elite, que eu vou fazer analogia com os 30 tiranos da Grécia, de Atenas, o que Plato rejeitou, né? Então, esses caras aí, é uma panelinha que você só faz merda. Eu não vou me juntar a eles. E qual que é a questão que Platão falou com relação ao porquê ele não ia se juntar a eles? A virtude. Ele foi, por exemplo, a Sicília. E ele viu toda a casta política ali se voltando a somente comer, beber. Você comeu isso daqui hoje? 2 vezes por dia você comeu isso daqui, essa comida de luxo, beleza? Você dormiu com quem? Era isso o que os políticos da Sicília se importavam, né? Isso tá na 7ª carta de Platão também. Ele vai falar que ele achava aquilo repugnante, né?
pessoas não se basearem na virtude, né? Se elas só ficarem enchendo a cara de todo comendo, como que elas vão ter as dificuldades para aprender o que é virtude, né? Como que elas vão ser bons políticos, né? Como o filho do Nabucodonosor, né? O Belsazar tava lá bebendo ali com as taças ali do povo de Israel, né? Do povo de Deus, e apareceu aquela mão ali no texto, fala de Daniel, né? No livro de Daniel, que apareceu uma mão escrevendo, né? Com sangue na parede. Mene Mene Tekel fazia, né? Mostrando que o reino dele ia ser destruído pelo seu desdém, né? Sua falta de honra com o povo de Deus, com a relação que ele fez ali com os itens ali que ele usou para o banquete dele, que não eram dele, né? Enfim, esse é o ponto aqui, né? Quais são os políticos de hoje, né? A maioria deles, o que eles querem? Eles querem ser como o da Sicília, que não tava nem aí pra nada na época, né? Que Platão visitou lá. Ou como os políticos da era de uma das eras de ouro de Atenas, da democracia, né? É que não era democracia de verdade, mas vamos supor que seria uma democracia. Uma pseudo-democracia. Platão fala que antes de acontecer a tirania dos 30 era muito melhor. A questão democrática, né? E depois deles também ficou melhor do que antes, pelo menos. E embora depois dos tiranos serem depostos, né? O Platão vai falar, né? Que aconteceu a questão do Sócrates, né? Que o Sócrates foi convidado a participar da tirania dos 30. Só que você acha que ele ia participar dessa merda? Não, né? Parece que até foi obrigado, mas eles não fizeram nada com ele. Posteriormente, na, entre aspas, democracia, aí eles acusaram ele, e o Xenofonte na Memoráblia fala sobre isso, né? Acusaram ele de ter corrompido a juventude de Atenas, de ter desprezado os deuses, enfim. E aí obrigaram ele a tomar um veneno. Que é chamado também na Apologia de Sócrates, e outros livros de Platão também falam, né? Então, qual é o ponto principal? Eles fizeram algo também que era incorreto, legalmente falando. Algo que não era judicialmente correto. Então, às vezes, as leis podem ser usadas de forma incorreta para fazer o correto, para fazer o contrário do que elas promulgam. Então, tem como o ser humano ele ludibriar o próprio sistema para fazer algo que... para soltar um bandido, por exemplo. Então, acho que, não lembro se é o Estadista ou Lei de Platão, né, que diz que nas muitas leis, a falta dela, né, parafraseando, né, quando você tem muitas leis, você acaba tendo menos, porque você acaba criando uma brecha. É como um muro de Constantinopla com furos. Então, não dá certo, né? Como o Ba5C, pra quem assiste Avatar, né? Com uma porta dos fundos sem ninguém saber. Uma falha no muro, né? E eu creio que tem... A Constituição não é perfeita, mas ela tenta ser perfeita, mas não é. Eu não creio que a Constituição americana é perfeita, mas enfim. Essa é a questão que eu queria falar desse tema, né? Então, como que eu poderia resumir tudo, né? Eu creio que em qualquer país, especialmente na América e também no Brasil, a supremacia judicial e especificamente o que é chamado de judicial review, ou revisão judicial, é uma aberração jurídica que não deveria ser aceita de nenhuma forma, porque isso tira o poder do executivo e do legislativo de fazerem suas funções e coloca realmente uma máxima divina de interpretação a um grupo da elite elegida pelo Senado e pelo Executivo, que não necessariamente representa a opinião do povo e que pode usar a morte e detenção do autor, que eu acho incorreta, né? Eu creio que a detenção do autor deve ser preservada sempre, mas usando essas teorias imundas com relação à interpretação e exegese e hermenêutica para falar o que quiser do texto
e fazer o que quiser do texto, e com vários casos criando uma tirania dos 30, que hoje pode ser vista como a dos 11, né?